Nós vamos falar hoje sobre 3 tipos de céu. Quando se fala de céu, né? Você fala, céu, o que vem na mente, o que vem no coração? Céu é onde Deus está, não é isso? Céu é a habitação de Deus, aonde o nosso Deus está. Isto é o céu. Então nós vamos falar dos 3 tipos de céu, né? O primeiro tipo de céu é o reino do céu, no mundo espiritual onde Deus e os anjos estão. Tá bom? Esse é o primeiro tipo de céu. O segundo tipo de céu que nós vamos falar é o reino do céu no mundo físico, aonde a palavra de Deus, a palavra da verdade está na terra, onde a palavra de Deus está na terra. Aí é o reino dos céus. E o terceiro tipo de céu que nós vamos falar é o céu recriado, novo céu e nova terra. Recriado com aqueles que receberam o entendimento da palavra de Deus. Tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Antes de Deus partir para o mundo espiritual, aonde era o céu? Vamos lá? Ninguém sabe responder? Isto, na terra, especificamente no jardim do Éden. Então, antes do homem pecar, antes de Deus partir desta terra, o céu era no jardim do Éden, era aqui na terra. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, vai estar aqui no telão também, tá bom? Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, né? Pela virada do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Ok? Então, Deus falava com o homem, Deus caminhava com o homem, Deus estava no jardim do Éden. E ali quando eles pecaram, quando eles erraram, cometeram ali o pecado, deixando de ouvir Deus para ouvir a serpente, o que aconteceu? Eles ficaram nus. Esse nu aqui é espiritual, tá, gente? Certo? Eles ficaram despidos da glória de Deus. Eles perderam a glória, eles perderam a graça de Deus, eles perderam a comunhão com Deus, então eles ficaram nus. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 17, a seguir, 17 e 18, tá? Diz assim, se você não encontrar, olhe para a tela que está aqui, tá bom? Para ser mais rápido. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse rico aqui, rico estou, não é dinheiro não, tá, gente? O que é riqueza na Bíblia? Conhecimento, entendimento da palavra. Isto é que é riqueza. Abre aí, deixa o dedinho aí, tá bom? Deixa o dedinho aí, onde você deixou, mas abre em Provérbios 16, 16.
Provérbios 16, 16. Diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria, o conhecimento do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir o conhecimento do que a prata. Amém? Então a riqueza que Deus quer que eu seja rico, não é uma riqueza material. A riqueza, quando ele fala assim, rico estou, e não tenho falta de nada, ele falava, eu tenho muito conhecimento. É isso que estava dizendo ali em Apocalipse, eu tenho muito conhecimento. A parábola dos talentos, né? Mateus 25, 14, não vou ler não, só vou falar. O que recebeu 5 talentos, recebeu muito conhecimento. Talento na Bíblia não é dom, tá, irmãos? Talento é ouro. Ouro na Bíblia é o quê? Conhecimento, sabedoria. Salmo 12, verso 6. Salmo 12, verso 6. Olha o que diz. As palavras do Senhor são palavras puras, ou seja, a palavra de Deus é pura. Quem faz a mistura é o homem, né? São palavras puras, como prata refinada no ouro e purificada 7 vezes. A palavra é como o quê? A prata refinada, como ouro refinado 7 vezes na fornalha, não tem impureza. Então, ser rico na Bíblia é o quê? Ter conhecimento da palavra de Deus. Então aqui, olha só, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que Deus fala. E não sabes que és um desgraçado, desprovido da graça. Você não tem a minha graça, você não tem a minha glória, Deus está dizendo. Diz mais, miserável. O que é miserável? Uma pessoa que vive em condições subhumanas, vamos dizer assim, ok? Miserável. Você diz que é rico, que você tem dinheiro, que você tem conhecimento, mas você é pobre, você é desgraçado, você não tem a minha graça, você é miserável. Você vive em uma miséria espiritual e pobre. Pobre aqui, o que? Você não tem nenhum conhecimento. Você acha que você conhece alguma coisa, mas você não tem o conhecimento da verdade. E diz mais, e cego. Quem é cego está o quê? Em trevas, isto? Sim ou não? E o que é trevas na Bíblia? Falta de luz. E luz é o que? A palavra. Falta de palavra. Certo? E diz mais, né? E nu. Deus estava falando que eles estavam pelados, sem roupa? É isso que Deus está falando? E eles estavam nus da presença, da glória, da palavra, da unção, da graça de Deus. E olha o que Deus está falando. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. O que Deus está falando? Você viu lá que a prata, o ouro, ele é purificado quantas vezes? 7, é isto que eu quero que você compre. E como que eu compro a palavra? Está lá em Isaías 55, 1. Vamos lá, como que eu compro a palavra? Isaías 55, 1. Vamos ver como que compra a palavra. Ó vós todos, o que tendes sede, vinde às águas, e os que não tende dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então a palavra de Deus eu compro sem dinheiro. Comprar na Bíblia a palavra é escutar, ouvir, dar crédito. Amém? Isto é comprar. E vender
é pregar. Vamos lá. Mateus 25, 14. Vender é pregar. Já expliquei que talento na Bíblia não é dons, tá? É conhecimento da palavra. Mateus 25, 14. Diz assim: porque o reino de Deus também é semelhante a um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E, tendo partido ele, o que recebera 5 talentos, negociou, pregou, falou, ensinou, educou segundo a palavra, e granjeou outros 5 talentos, ganhou muitas vidas para Jesus. Então, quando fala lá em Apocalipse comprar e vender, você já vai entender o que é isso. Comprar é ouvir, vender, pregar a palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Aconselho-te, eu te dou um conselho, que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. O que o Senhor está falando? Que você aprenda a verdadeira palavra e seja rico no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aí diz mais, né? E roupas brancas. O que são roupas brancas na Bíblia? São as ações de justiça. Você tem que se vestir com a minha justiça. São as ações de justiça, né? Diante de Deus e diante das pessoas. Porque eu não posso ser justo só diante de Deus. Eu tenho que ser justo diante das pessoas também. Sim ou não? A Bíblia fala que se a minha justiça não for maior do que a dos fariseus, eu nunca vou alcançar a vida eterna. Então, roupas brancas, né? Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. O que o Senhor estava falando? Vocês precisam receber as vestes espirituais, o verdadeiro conhecimento da palavra, que vai te vestir com as ações justas de acordo com a palavra de Deus. Amém? Aí diz mais: e que unja os teus olhos com colírio. Será que Deus está vendendo colírio? Não, o colírio que o Senhor está falando aqui, que é para ungir os olhos, é a verdadeira palavra que vai trazer luz. Amém? Vai trazer luz, vai trazer entendimento, para que unja os teus olhos e para que veja. Se não está vendo, está cego. E o que faz com que você veja a luz? Não é a palavra? Sim ou não? Então, o jardim do Éden era o céu na terra. Deus habitava nesta terra. Aí Adão e Eva pecaram. Se o pecador conviver com Deus face a face, sobrevive ou morre? Face a face, morre. Moisés era um homem que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ele não pôde ver a face de Deus. Ele viu Deus pelas costas. Por que Deus parte? Deus parte para o mundo espiritual, quando Adão e Eva pecam, e deixa o homem na terra, para que o homem tenha a oportunidade de se arrepender e reencontrar Deus, reencontrar com o Senhor. Então, o céu que era na terra partiu para o mundo espiritual, tá bom? Então, o primeiro tipo de céu é o mundo espiritual. Mas será que esse céu azul que nós vemos aqui? Não, isso aqui é o universo. Pega um foguete aqui, aluga um foguete, entra dentro dele e fala: eu vou achar o final do céu aqui. Não vai achar nunca, porque o universo está em expansão a cada dia. Sim ou não?
Então não é este céu que Deus habita, esse céu aqui que você vê com nuvens. E quando a Bíblia fala de nuvens, irmãos, fala de nuvem, não está falando dessas nuvens físicas, nuvem espiritual, né? Certo? Quando a Bíblia fala de nuvens, está falando, nuvem quer dizer o mundo espiritual. Amém? Muito bem. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 e 2. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a cidade santa, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, o mundo espiritual, aonde Deus está, a nova Jerusalém, né? O mundo espiritual que vai habitar nesta terra, ele vai descer. O mundo vai descer. Deixa eu te falar uma coisa, não somos nós que vamos subir, é o céu que vai descer. Quando você ora o Pai Nosso, você fala o quê? Venha a nós o teu? Não é nós que vamos, é o reino que vai vir. Amém? Então o mundo espiritual vai descer novamente para habitar nesta terra. Nós vamos ver agora o mundo espiritual, aonde está o trono de Deus e como é governado esse mundo espiritual. Eu não vou falar tudo, não vou explicar tudo, porque tem coisa que eu vou explicar só no estudo de Apocalipse completo. Mas eu já vou dar algumas dicas para vocês. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 1. Diz assim: e depois destas coisas. Que coisas? Quem está falando aqui é João, tá? Quando ele fala aí depois dessas coisas, ele está falando o quê? Depois que ele escreveu as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, mostrando o pecado, mostrando o erro, mostrando a falta de cada um. E depois destas coisas, olhei, e eis que uma porta aberta no céu. Quando ele olhou, ele viu o quê? Uma porta aberta no céu, certo? E a primeira voz, como que de trombeta, né? Como que de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, as igrejas já foram repreendidas, agora eu vou mostrar o que vai acontecer, né? E a voz era como de trombeta. Capítulo 1, versículo 10, né? Capítulo 1. E fui arrebatado no Espírito do dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. De quem era esta voz? Jesus, certo? Então a mesma voz que ele tinha escutado, agora ele ouve novamente. E o que a voz diz? Sobe para cá, vem para cá, eu vou te mostrar. Mas ele foi em carne ou em espírito? Espírito. Versículo 2: e logo fui arrebatado no espírito, e eis que estava um trono posto no céu. Então, no mundo espiritual tem um trono, né? E um assentado sobre o trono. Ele viu o trono e viu alguém que estava assentado. Isso já é no mundo espiritual, certo?
Trono quer dizer autoridade, amém? Trono quer dizer reinado, reino de Deus no mundo espiritual que governa o mundo da terra, certo? E o que estava assentado era de aparência, parecia semelhante à pedra de jaspe e sardônica. A aparência dele era como uma pedra preciosa de jaspe e sardônica. O jaspe é azul e a sardônica é vermelha, certo? Então a aparência, aquele que criou os céus e a terra, aparência de jaspe, azul céu, vermelho terra, certo? Aquele que criou os céus e a terra, e aquele que governa o céu e a terra, amém? E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Que arco é esse? Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 12. Versículo 13, perdão. Gênesis capítulo 9, versículo 13. Diz assim: e o meu arco tenho posto nas nuvens, no mundo espiritual, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quem é terra aqui? Nós somos a terra. O que está falando? O arco, semelhante à esmeralda. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus é um Deus de aliança. Deus cumpre aquilo que promete. É isto que está dizendo. E a esmeralda, verde. Verde é a cor da juventude. Sabia disso? Verde é a cor da juventude. Que é isso, apóstolo? Juventude quer dizer vida eterna. Deus tem a fonte da juventude. Nós não morreremos, teremos a vida eterna. Amém? É bom aprender ou não é? Que maravilha, né? Você começar a entender a palavra, né? Maravilha. E ao redor do trono havia 24 tronos. Tinha outros tronos menores. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. 24 tronos em volta do trono de Deus, 24 anciãos que tinham coroa de ouro. Coroa quer dizer o quê? Glória, revestido de glória, revestido da glória de Deus. Amém? Esses 24 anciãos, já vou explicar o que é para vocês, são 24 arcanjos, certo? São 24 arcanjos que recebem, daqui a pouco já vou falar quem são os arcanjos chefes, que recebem ordem dos 4 arcanjos chefes, que têm autoridade no governo do mundo espiritual, tá bom? E do trono saíam relâmpagos. O que é relâmpago no mundo espiritual? Relâmpago no mundo espiritual é o movimento dos espíritos. O relâmpago não é assim? Some, não é assim? Assim são o que? Os espíritos. Eles se movem como relâmpago no mundo espiritual. São os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então, quando fala de relâmpagos, está falando do movimento dos espíritos no mundo espiritual. E trovões e vozes. Trovão quer dizer o quê? A voz de autoridade de Deus, a voz de comando de Deus, certo?
E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Lâmpada serve para quê? Para iluminar. Você viu que lá em Apocalipse 1, né? Apocalipse 1, né? Versículo 20 fala: o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e dos 7 estrelas que vistes, os 7 castiçais que vistes, são as 7 igrejas. Castiçal é o quê? Castiçal é um objeto de ouro, né? Um instrumento de ouro que recebe azeite para iluminar. Isso é castiçal, certo? 7 lâmpadas de ouro recebendo azeite para iluminar. Ouro não é a palavra? Sim ou não? Azeite é o conhecimento da palavra, a palavra de testemunho. Iluminar é pregar a palavra, certo? E esses 7 espíritos também, se você for em Isaías 11, 2, depois você vai, não dá tempo, está passando muito rápido aqui o relógio. Você vai ver que tem os 7 Espíritos de Deus lá, que provém de Jesus. Amém? Versículo 6: e havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. Mar de vidro. Nós sabemos que a falsa religião, né? O mar que a Bíblia fala, que não é o mar de vidro, é aquele mar. O mar não recebe todo tipo de água? Recebe ou não recebe? Recebe a água do Rio Negro, recebe a água do Rio Tietê, recebe a água do Rio Solimões, Tapajós, que mais? Do Rio Paraguai, né? Do Rio Paraná. Então o mar recebe todo tipo de água. O que é isto? O mar, que nós já aprendemos, é onde estão misturados todos os tipos de doutrinas, certo? Esse é o mar que vai passar. Agora o mar de vidro diante de Deus, puro como cristal, transparente. A palavra de Deus é suja ou é pura? O que está dizendo? Diante do trono de Deus tem o mar de cristal, puro. A palavra pura que sai de diante do trono de Deus, que vocês estão recebendo hoje aqui. A palavra que sacia a tua sede. Esse é o mar de cristal, a verdadeira palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá? E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esses 4 animais são os 4 arcanjos, chefes. Os 4 arcanjos que dão ordens aos 24 anciãos e a todos os anjos. Por que eles estão cheios de olhos? Representam todos os anjos. Os olhos representam os anjos, tá? Que estão interligados com eles e que recebem o quê? Autoridade vinda de Deus, passada para eles, para repassar para estes anjos, que fazem o quê? Que recebem autoridade para operar juízo, recebem autoridade para guardar, para livrar, para proteger, para entregar mensagem. Amém? Então os animais, os 4 animais, são 4 arcanjos, certo? E se você for ver, lá em Isaías 6, fala que quando eles voavam, eles tinham 6 asas. Quantas asas? 6. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o pé. Cobrir aqui não é esconder, irmãos, tá? Cobrir aqui é na forma de dizer que eles estão envolvidos, tá? Certo? E com 2 voavam. Vamos lá. 4 querubins, 4 arcanjos com 6 asas. 4 vezes 6 dá quanto? 4 vezes 6 dá quanto? 24 anciãos. 24 querubins que estão debaixo das ordens e autoridade deles. Certo? Isso eu não vou explicar hoje, vai ficar para
quando estiver estudando Apocalipse. E o primeiro animal era semelhante a um leão, porque senão eu vou gastar muito tempo para explicar, tá? O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal, ou seja, o segundo arcanjo, semelhante a um bezerro. Tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto arcanjo, o quarto animal, era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, né? Eu já expliquei. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, que são os anjos que estão sob o comando deles. E não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo o quê? Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que há e que há de vir. Amém? No céu adora 24 horas. Aí a pessoa não tem paciência de ficar 2h30 no culto. Como que vai subir para o céu para adorar? É verdade ou não é? Sim ou não? Então nós estamos vendo aqui, ó, que eles adoravam dia e noite e diziam o quê? Santo, 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 o Deus que é, que era e que há de vir. Ele vai vir como? Com o seu reino. Venha a nós o teu reino. Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Aleluia. Versículo 9: e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, ou seja, davam a ele glória. Amém? Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade, aleluia, são e foram criadas. Ele é digno de glória, de honra. Ele é o Criador, então Ele tem que ser adorado. Quem crê, adore o nome dEle. Aleluia. Então este é o céu no mundo espiritual, aonde está o trono de Deus, e tudo é governado por Deus, através do comando de 4 arcanjos, 24 anciãos que recebem ordem para executar, e de todos os olhos, todos os anjos. Amém? Este é o mundo espiritual, aonde habita Deus no mundo espiritual. Tá? Mas tem mais coisa ainda. Apocalipse 21:10. Apocalipse 21:10. Só está começando, irmãos. Eu só li 2 tópicos até agora. Apocalipse 21:10 diz assim: e levou-me em espírito em um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então João viu o mundo espiritual que vai o quê? Descer para esta terra. O céu vai voltar para esta terra, irmãos. O céu vai voltar para esta terra. Ele viu lá a Santa Jerusalém, a Nova Jerusalém, que vai descer para esta terra. Apocalipse 21, exatamente, ele viu e escreveu. Agora, para nós estarmos entendendo tudo isso, João está aqui para explicar para a gente? Deus teve que revelar para outra pessoa. Deus mostrou para outra pessoa, Deus levou outra pessoa e mostrou tudo isto para que ele pudesse explicar para nós. Vocês estão entendendo? Outra pessoa, né? Exatamente, foi levado e Deus mostrou para ele tudo. E o que é tremendo, ele é semi-analfabeto. Uma pessoa semi-analfabeto poderia ter todo esse entendimento que tenho passado para nós, para passarmos para vocês? Ele não sabe nem escrever direito. Quando Deus vai falando, ele vai passando para outra pessoa escrever tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é tremendo, né? Apocalipse 21, do 12 ao 14.
Diz assim: e tinha um grande alto muro com 12 portas. Quantas portas? E nas portas 12 anjos. Quem são esses anjos, hein? Né? Já vou falar para vocês, tá? 12 anjos, né? E os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, tá? Então a cidade santa, ela tem 12 portas e na porta 12 anjos. O anjo é o quê? Não é um mensageiro? Sim ou não? São os mensageiros. 12 mensageiros que servem como 12 portas de entrada. Como que nós estamos entrando? Não é pela palavra? A gente recebe a mensagem, eles são a porta que nos conduz à vida eterna, né? E do lado do norte, versículo 3, do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. João 10, 9, abre aí. João 10, 9. João 10, 9. Olha o que Jesus falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará bastante. Jesus era uma porta? Ele era uma porta literal, física? Não, ele estava dizendo: ei, quem escutar as minhas palavras, receber as minhas palavras, andar na minha palavra, vai entrar através de mim na vida eterna. É isso, irmãos, amém? Através de mim, que sou uma porta de acesso pela pregação da palavra. Quem der crédito, quem ouvir, quem entender, vai entrar na eternidade. Então essas 12 portas, 12 anjos, é figurativo, tá? É no mundo espiritual. São pessoas que estão ensinando, tá bom? E quando fala aqui das 12 tribos de Israel, não está falando, irmãos, do Israel físico, não. É do Israel espiritual, o novo Israel espiritual. Certo? Quem eram as 12 portas na vinda de Jesus? Que Jesus constituiu 12 portas? 12 discípulos. Sim ou não? Os 12 discípulos eram 12 portas. Então, eles eram os anjos que estavam ali. Certo? E também fala das 12 tribos de Israel. Então, essas 12 tribos de Israel é do novo Israel espiritual, não é do Israel lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês: essas 12 tribos representam o nome dos 12 apóstolos, tá? Só não de Judas, mas Matias, porque Judas deixou de ser apóstolo, né? Matias. E eu quero dizer para vocês que nós pertencemos a uma tribo. É, apóstolo? Sim. Uma tribo que vai formar os 144 mil. Vamos continuar lendo. E do muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Fundamento é alicerce, né? Certo? Então, o fundamento da palavra de Deus, aqueles que são como alicerce da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, são 12 tribos, os 144 mil que a Bíblia fala, né? Não só que são só 144 mil. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Eu vou explicar melhor para vocês. Amém? Senão eu vou tomar tempo agora e depois eu explico para vocês melhor, tá? Então, nós pertencemos a uma tribo, das 12 tribos de Israel. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? João 14, 3. João 14, 3. Diz assim:
diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O que Jesus está falando? Eu vou preparar o mundo espiritual para descer sobre a terra. E o que João viu? Tudo pronto, tudo preparado. O reino de Deus está voltando para esta terra, irmãos. Amém? Vamos lá. Mateus 25, 31 ao 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vocês lembram que eu falei que nuvem é o mundo espiritual? Sim ou não? Então o Senhor virá na sua glória e todos o quê? Os santos anjos, as nuvens. Por isso que fala que ele vai voltar nas nuvens com todos os anjos. Ok? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Alguém já criou o bode aqui? Alguém já criou o bode? O bichinho terrível, sim ou não? O bode sobe em cima da casa, o bode sobe em cima do carro, o bode sobe na árvore. Eu não sei como ele consegue, mas ele sobe. É verdade ou não é? Como dizia meu pai, é um espírito de porco. Né, irmãos? Né? Então está falando que vai haver uma separação. Então o que vai acontecer? A separação de bode e crente é dentro da igreja, irmão. É dentro da igreja ou não é? Sim ou não? Deus vai pegar aqueles que são ovelhas. O que é ovelha? Ovelha é obediente, ovelha é humilde, ovelha é temente. Quem está entendendo? Vai pegar as ovelhas, vai colocar aonde? Lá direito. Vocês estão vendo como que direita é boa? Direita traz salvação. Né, irmãos? E os bodes vão ser colocados aonde? Na esquerda, do lado esquerdo. O que o Senhor está falando? Que na vinda dele, né, o reino de Deus vai fazer uma separação entre aquele que é fiel e aquele que é infiel. O crente que é fiel, ele tem prazer em obedecer, ele tem prazer em estar no culto, ele tem prazer de trabalhar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Então o Senhor está voltando para separar as ovelhas dos bodes. Mas eu louvo a Deus que aqui só tem ovelha. Se tiver bode, nós vamos converter em ovelha, né? Em nome de Jesus. Apocalipse 4:8 diz assim: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de. Ele vai voltar. O mundo espiritual vai voltar para esta terra. Então, o primeiro tipo de céu que nós vimos é o mundo espiritual, aonde habita Deus, aonde está o trono de Deus, aonde estão os 24 anciãos, os 4 animais, né, que são 4 arcanjos chefes, cheio de olhos, que são os anjos, o mar de vidro, que é a palavra do Senhor, o arco, que quer dizer aliança de Deus, amém?
Nós aprendemos tudo isto já. Então isto vai vir. Esse é o mundo espiritual que vai vir para esta terra novamente, como estava no Jardim do Éden. Agora nós vamos aprender do segundo tipo de céu, né? Segundo tipo de céu é o reino do céu no mundo físico. O reino de Deus aqui, ó, nesta terra, onde a palavra da verdade, onde a palavra de Deus está sendo apregoada. Então, o céu não é onde Deus está? Sim ou não? O céu é onde Deus está? Então a palavra da verdade está sendo apregoada. Deus está presente aqui através da sua palavra e do seu Espírito. Porque a palavra não é Espírito e vida? João 6,63 fala que a palavra dele é Espírito e vida. Então, aonde Deus está, a palavra da verdade está sendo apregoada, é o que? É o reino do céu na terra. Na terra. E aqui tem um pouquinho de cada um, né? Tem o sol, amém? Tem o sol aqui? Tem. Quem está irradiando a luz da palavra para vocês? O apóstolo, não é isto? Então eu estou aqui brilhando como o sol para ensinar vocês. Tem luas aqui? As luas são os pastores auxiliares que recebem a luz do sol e irradiam. Não tem luz própria, recebe a luz do sol, o ensinamento irradia, né, no meio das trevas. Tem estrelas? Tem. As estrelas são os membros que também estão recebendo a luz do sol. Então aqui tem um céu no mundo físico, né? O céu no mundo físico, que somos nós. Seu Valdir, o senhor é um pedacinho do céu. Amém? Mandiva, a senhora é um pedacinho do céu, né? Amém? Em nome de Jesus. Cada um aqui é um pedacinho do céu. Pastor Jonathan Borrera é um pedacinho do céu. Vocês são um pedacinho do céu. Então, o céu no mundo físico, né, é onde a palavra da verdade, a palavra de Deus está sendo apregoada, né? Apregoada. E só que tem um porém, né, irmãos? Tem um porém, né? Jesus, quando veio, ele semeou o trigo, não foi? Foi ou não foi? Jesus veio e semeou a boa semente. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. E o que aconteceu? Os apóstolos continuaram pregando, mas chegou um tempo, Jesus ele partiu, os apóstolos continuaram pregando, mas depois de 300 anos aconteceu o quê? Roma não conseguia destruir a igreja, conseguia? E o que eles falaram? Se não podemos com eles, nos ajuntemos a eles, não foi isto? E eles começaram a entrar e se ajuntar. O que aconteceu? O inimigo começou a semear o joio. O campo é o quê? É a igreja do Senhor. O campo é a igreja do Senhor, aonde o inimigo semeou o joio. Certo? Então aconteceu isto. O joio e o trigo estão crescendo junto. Sim ou não? E vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo da colheita. Eu quero até dizer que já chegou o tempo da colheita. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus 8, 12. E os súditos ou filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá
pranto e ranger de dente. O que está dizendo? Quando Jesus veio na primeira vinda, quem era o súdito do reino? Súdito quer dizer aqueles que estão sujeitos às ordens do rei, tá bom? Isso quer dizer súdito, aqueles que estão sendo comandados, governados pelo rei. Quem eram os súditos na primeira vinda de Jesus? Os escribas, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes e sacerdotes. Eles alcançaram a vida eterna? Não. Eles eram os súditos. Eles não receberam a Cristo. João capítulo 1, versículo 11, ele veio para que eram os seus, e os seus não receberam. E o que aconteceu? Eles foram lançados nas trevas. Mas olha aqui, ó. Quem recebeu a Jesus? Levante a mão. Quem recebeu? Hoje, o judeu não é aquele que está lá. Aquele lá é judeu físico. Nós somos judeus espirituais. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos. Hoje, o povo de Deus não é aquele lá do Oriente Médio, não. Que é onde o pessoal fala que é Terra Santa. Terra Santa é você. Terra Santa sou eu, porque nós não somos terra. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, a palavra de Deus habita em você, habita em mim, então nós somos Terra Santa. Hoje nós somos a Terra Santa, o povo de Deus. Então os súditos do reino foram lançados aonde? Nas trevas. E vocês foram abraçados. E o que está acontecendo? A mesma coisa. A mesma coisa. As pessoas estão rejeitando a Cristo. As pessoas pensam que para entrar no céu é de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito, irmãos. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que nasceu da semente de Deus. Meus filhos são os que nasceram da minha semente. Sim ou não? Os filhos de Deus são aqueles que estão nascendo da verdadeira palavra de Deus, recebendo a palavra da verdade e vivendo a palavra da verdade. Estes são os filhos de Deus. E o que vai acontecer? A colheita, irmãos. O trigo vai ser ajuntado no celeiro. E o joio vai ser queimado. Os súditos do reino, aqueles que dizem Senhor, Senhor, Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Quem que fala Senhor, Senhor? O budista chama Deus de Senhor? O kardecista chama Deus de Senhor? São os crentes, são os pregadores que chamam Deus de Senhor. São eles, somos nós. Então não basta dizer que Deus é Senhor. Pai nosso que está no céu. Deus olha e fala, mas você não nasceu da minha semente, você não é meu filho. É verdade ou não é? Se eu estiver lá no centro e aparecer um menino lá e me abraçar, papai, papai, eu falo, opa, você não é meu filho não. É verdade ou não é? Porque não nasceu da minha semente. Então filho de Deus é aquele que nasce da semente de Deus. Então serão lançados nas trevas exterior, por quê? Porque perderam a luz, perderam a palavra, não tem mais luz. Vamos ver novamente Apocalipse 6, 12 ao 14, né? Apocalipse 6, do 12 ao 14. E aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. Esse tremor aí, irmãos, será que é aquele tremor que teve no México? É? O que teve no Japão que deu tsunami? Não. O tremor na terra é isto, as pessoas sendo abaladas pela palavra. Você que essa terra, o teu coração recebendo essa palavra, tem hora que abala, dá até um tremor. É verdade ou não é? Meu Deus, é isso então, eu não conhecia, dá um tremor aqui, um abalo.
Eu pensava que eu conhecia a palavra, mas eu não conhecia, irmãos. 35 anos de pastor. Eu pregava, mas não com conhecimento e entendimento que eu estou pregando e ensinando hoje. E eu não tenho vergonha de falar isso. Lá em Jeremias 1, né, me parece que é do 12 a seguir, fala que chega um tempo que tem que arrancar, tem que destruir, tem que quebrar. Para quê? Para semear e para reconstruir. Então chegou o tempo de arrancar tudo aquilo que nós aprendemos errado, irmãos, para aprender o que é certo. Amém? Então vamos lá. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então o sol escureceu o quê? Aqueles que pregavam a palavra e perderam a luz da palavra da verdade. Não pregam, não ensinam mais, se tornaram trevas. A luz escureceu por quê? Aqueles que estavam debaixo da autoridade dele, que recebiam a luz do sol, se escureceu, já ensinei, né? Eles deixaram de receber o quê? A palavra da verdade, o verdadeiro ensinamento. E as estrelas caíram do céu por quê? Caíram da graça, caíram da presença de Deus, porque deixaram de ouvir a palavra da verdade. Agora o versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram retirados dos seus lugares. Amém? O que está dizendo, irmãos? O céu se enrolar, quer dizer que esse céu vai se enrolar? Não. O céu se enrolar, está dizendo o quê? Que eles perderam totalmente o conhecimento, perderam totalmente o entendimento. O céu se enrolou para eles, eles não conseguem ver mais aquilo que é do céu. É isso que está dizendo. Então, o céu na terra, o mundo espírito, o segundo tipo de céu, é onde está sendo pregado a palavra de Deus. É o céu, aqui o mundo espiritual na terra, onde está sendo ensinada a palavra de Deus, tá bom? E o terceiro tipo de céu, apóstolo? Terceiro tipo de céu é o céu recriado, novo céu e nova terra, com aqueles que receberam o entendimento da palavra. Então, esse vai se tornar o novo céu e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Diz assim: Apocalipse 21, versículo 1 e 2. E vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. O que passou aqui? Foi essa terra? Foi esse céu? Não, o que passou? Deixou de existir. As igrejas que não obedeceram a palavra, que não viveram a palavra, já não existe mais. Então vai ter novo céu. O mar já não existe mais. O que é o mar? Não é a mistura de todas as doutrinas? Não vai ter mais mistura, vai ser só água limpa, o mar de vidro, irmão, só palavra da verdade. Amém? Aleluia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, o novo céu, a nova terra, o casamento da igreja com Cristo. O encontro da igreja com Cristo na eternidade. Apocalipse 7, do 9 ao 10. Depois destas coisas olhei, né? Eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono do Cordeiro, e perante o Cordeiro,
trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém? Então, João viu o quê? Uma grande multidão de branco. Essa multidão estava onde? Diante do trono do Senhor. Agora Apocalipse 7, 2 ao 4. 7, do 2 ao 4. Diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, o que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar. Que terra é essa? Danificar aqui é Deus operar justiça sobre a terra, sobre aqueles que receberam a palavra e não obedeceram. Mar, a mistura de doutrinas, as falsas igrejas. Então, operar juízo, tá, gente? Tá bom? Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Quem são árvores? Os pastores são árvores, não são? Sim ou não? Sim ou não? Pastores, aí tem o galho, tem a folha, tudo isso já foi ensinado, tem o fruto, certo? Não danifiqueis nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Será que Deus vai colocar um carimbo? O que é o selo na nossa testa? O que é o selo? Conhecimento da palavra da verdade. Amém? Este é o selo. E ouvi o número dos selados, que eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quantos mil? 144 de todas as 12 mil de uma tribo, 12 de outra, 12 de outra, 12 de outra. Quem são esses? São aqueles que receberam. Vou revelar um segredo já aqui, que não era para revelar, mas vou revelar, tá? São aqueles que receberam o verdadeiro entendimento da palavra, o conhecimento. São aqueles que se tornaram bíblias ambulantes, e esses vão trabalhar no milênio pregando a palavra. Vai ter pregação da palavra no milênio, sabia? Depois a gente fala disso. Já estou atrasado aqui, não dá para falar muita coisa. Tá bom? Então esses são os que foram selados, receberam o completo entendimento da palavra de Deus para trabalhar no milênio. Certo, irmãos? De quantas tribos? 12 tribos. Mas será que é do Israel físico? É o novo Israel espiritual. Tem a tribo de João, tem a tribo de Pedro, tem a tribo de Tomé. Mas Tomé se converteu, tá, gente? Ele não foi incrédulo depois, mas não, ele se converteu. Tem a tribo de Mateus, de Levi, né? De quem mais? Me ajuda aí, irmãos. De André, de Filipe, né? De Simão, de Tadeu, né? Matias, tá bom? Nós pertencemos a uma tribo. Eu sei qual tribo eu pertenço já. Eu sei. Não é tribo de Jorge Borré não, tá? Tá bom? Eu sei a tribo que eu pertenço. São 12 tribos. Se eu não for um dos 144, eu quero estar aqui no 9. Multidão de branco, irmãos. Quem está entendendo? Se você não estiver 144, fique tranquilo. Você vai estar entre a multidão de branco, no novo céu e na nova terra. O importante é estar lá. Amém? Ah, mas se não pertencer aos 144 mil, a grande multidão de branco. É tremendo ou não é? Amém? Importante é a nossa salvação, né? Então,
eles foram selados, né? E com um novo cântico na boca, né? Apocalipse 14, abre aí, do 1 ao 5. Já está acabando, tá, irmãos? Eu sei que vocês não queriam que acabasse, mas já está acabando. É tão gostoso que a gente nem vê o tempo passar, né? Apocalipse 14, versículo 1 ao 5. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu Pai. Aonde que o Cordeiro vai voltar? Qual monte? Qual o monte Sião? É o de Jerusalém, de Israel lá, física? Monte Sião, a igreja da verdade, irmãos. Quem já aprendeu sobre o monte sabe, né? Monte Sião é o quê? A igreja da verdade, a verdadeira igreja do Senhor. E sobre esse monte Sião, montanha e monte, na Bíblia quer dizer o quê? Igreja. Amém? Amém? E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Já aprendemos que é trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono de Deus, e diante dos 4 animais e dos anciãos. Será que é uma música nova que nós vamos cantar no céu? Será que é? Cântico novo, irmãos. Alguém aqui conhecia esta palavra antes? Alguém aqui conhecia? Conhecimento novo, a palavra revelada, novo cântico. Nós estamos cantando, novo cântico, a verdadeira palavra de Deus na nossa boca. Então, cântico novo, canção nova, é a palavra revelada, é a palavra da verdade que vocês estão recebendo. Amém? Esse é o novo cântico. Eu já estou desvendando muitas coisas de Apocalipse para vocês, né? Glória a Deus. Aleluia. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Eles aprenderam, eles entenderam, né? E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Espera aí. Então eles não se casaram, apóstolo? O que é a mulher na Bíblia? Pastor. Mulher na Bíblia não é o pastor? Eles não se contaminaram com as falsas pregações, com os falsos evangelhos. Eles permaneceram virgem. Que é isso? Puro, sem contaminação da falsa palavra. Para quê? Para poder ensinar a palavra da verdade e trabalhar no milênio pregando a palavra da verdade. Isto é não se contaminar com mulheres. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque só prega a verdade. Amém? Só prega a verdade, a verdadeira palavra, porque são irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Aquele que não pode ser atingido por nada, aquele que não pode ser tocado por nada. São irrepreensíveis, eles pregam a palavra da verdade e vivem a palavra da verdade. Amém? Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Já pensou você ser irrepreensível diante de Deus? Deus falar igual falou para Jó, pode tocar lá, que lá é fiel. Né, irmãos? Que tremendo, né? Que tremendo. Jeremias 31, 27. Jeremias 31, 27. Só falta 3 tópicos mais para encerrar, tá? Jeremias 31, 27, diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com semente de homens
e com semente de animais. Ok? Já falei sobre isso, mas vou explicar. Porque semente de homem, homem tem o quê? Inteligência, tem entendimento. Tem ou não tem? Sim ou não? O homem, ele tem o quê? Entendimento. Animal tem entendimento? Não tem. Então, semente de homem, a semente de Deus. Semente de animal, a semente da besta. Besta é aquilo que não tem entendimento, certo? O que é o sinal da besta, o 666? É a falsa palavra, o falso evangelho. Quer saber? Vai lá no YouTube, está lá, Catedral dos Milagres Apostólicos, o estudo está lá. Tá bom? O Senhor está falando, eis que vem dias em que vou semear semente de homem. O homem tem entendimento. Aqueles que entendem a minha palavra vão pregar a verdadeira palavra. Semente de animal. Aqueles que não entendem a palavra vão semear o joio. Entendido? Foi isso que aconteceu na primeira vinda de Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Quem é esse homem? Jesus. Qual é a boa semente? A palavra verdadeira. Qual é o campo? A igreja de Cristo. Amém? Certo? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem semeia o joio, a falsa palavra? O inimigo. Você acha, irmãos? Você acha que o diabo vai querer enganar as pessoas com o Alcorão do Islã? É assim que ele vai querer enganar os crentes? Não. Ele vai querer usar a palavra para enganar os crentes. Então, está dizendo aqui, ó, né? As duas sementes que Jeremias falou, se cumpriu aqui. A semente de homens, a palavra da verdade, pregada por aqueles que têm o entendimento da palavra. A semente de animais, né? Aqueles que não conhecem a palavra da verdade e ainda misturam o bem com o mal, tornando-se árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Se a árvore é homens, são pastores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que produz o fruto da morte, são os pastores que não pregam a verdade. Não pregam o verdadeiro evangelho. Então tem no campo do Senhor, no campo do Senhor, na igreja do Senhor, na face da terra, tem duas sementes. E quem que vai separar a semente? Quem vai separar o trigo do joio? Eu só quero dizer para você que está chegando o momento da colheita. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Versículo 14. Apocalipse 14, versículo 14. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e colhe, ceifa,
A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Foi feito o quê? A colheita. Foice, na Bíblia, a palavra de Deus. Lança a foice. Vamos fazer a colheita. Está chegando a hora de colher. A seara está madura. Vamos separar o trigo do joio. Mateus capítulo 13, versículo 30, diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O que vai acontecer? A colheita. Eu estou lançando a foice, irmãos, aqui na rádio, sim ou não? Olha quantos trigos estão sendo colhidos aqui, ó, neste celeiro. Quantos trigos estão sendo colhidos aqui neste celeiro, estão sendo ajuntados. Então o que vai acontecer? O céu e a terra que será recriado, o novo céu, a nova terra, são aqueles que receberam o quê? O verdadeiro entendimento da palavra, que verdadeiramente guardaram a palavra de Deus, que verdadeiramente obedeceram a palavra de Deus. Aqueles que verdadeiramente tiveram prazer em guardar a palavra no coração, são aqueles que estão se tornando herdeiros do novo céu e da nova terra. O novo céu e a nova terra. Vocês estão ouvindo a palavra da verdade, os ensinamentos da palavra da verdade. Então vocês estão sendo colhidos. E o que nós temos que fazer? Continuar jogando a foice. A palavra, para quê? Para tirar os trigos que estão no meio do joio perdido por aí, e trazer para cá para ser colhido para o novo céu e a nova terra. Amém? Entenderam? O novo céu e a nova terra é o que? Né? São aqueles que receberam o entendimento da palavra e estarão reinando com Cristo para sempre. Aleluia, glória a Deus. Certo? O céu na terra, todos estão recebendo a palavra. Eu estou pregando no rádio também? Sim ou não? Sim. São aqueles que estão recebendo a palavra na terra. Certo? O céu na terra é a palavra de Deus, onde está sendo apregoada a verdadeira palavra de Deus. Mas será que todos querem? Será que todos querem? Os judeus quiseram? Assim está também nos dias de hoje. Nem todos querem. E o céu no mundo espiritual é onde está o trono de Deus, que em breve descerá para essa terra, no novo céu e na nova terra. Alguma dúvida? Foi claro? Acho que deu para todo mundo entender, né? Amém? Deu para todo mundo entender. Que Deus abençoe. Pode aplaudir ao Senhor.